E a polêmica em torno do pastor da Igreja Batista da Lagoinha continua. A apresentação de Felipe Valadão é cancelada na festa do tomate. Ele se tornou alvo de denúncias por intolerância religiosa após sua participação no aniversário da cidade de Itaboraí. Segundo a denúncia, Valadão teria praticado intolerância religiosa e disseminado ódio religioso. Em um trecho de sua pregação, ele disse que muitos centros de Umbanda seriam fechados na cidade, e isso provocou uma grande revolta entre os adeptos das religiões afro. Olha, não saia daqui. Assista esse vídeo até o final para ficar por dentro de toda a notícia. Eu quero te contar tudo. Seja muito bem-vindo ao canal Notícias Gospel. Se você não é inscrito, já se inscreva e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma notícia. E não se esqueça de deixar o seu like. A Festa do Tomate de 2022, que será realizada no dia 12 a 19 de junho de 2022, na cidade de Pati de Alferes, no Rio de Janeiro, anunciou o cancelamento da apresentação do pastor Felipe Valadão. De acordo com a organização do evento, a decisão foi tomada em conjunto entre o artista e a prefeitura. Apesar disso, outras atrações gospel continuam fazendo parte da programação. Na noite do dia 10, a pastora Helena Raquel e Gabriela Rocha. No dia seguinte, se apresentarão os cantores Davi Sasser e Andréa Fontes, com entrada franca. O pastor Felipe Valadão se tornou alvo de uma série de denúncias por intolerância religiosa após sua participação na cidade de Itaboraí. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Átila Nunes, PSD, denunciou o pastor no Ministério Público. Segundo a denúncia, Valadão teria praticado intolerância religiosa e disseminado ódio religioso. Em um trecho de sua pregação, ele disse que muitos centros de Umbanda seriam fechados na cidade. Ouça agora o que disse o pastor Felipe Valadão na festa de Itaboraí. Tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí, ó, para esses endemoniados de Itaboraí, o tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua, a igreja está de pé, a igreja está de pé. Pode matar galinha, pode fazer farofa, pode fazer o que você quiser. Ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Eu declaro, vem um tempo aí, ó, Deus vai começar a salvar esses pais de santo que tem aqui na cidade. Durante a apresentação, Valadão ameaçou acabar com os terreiros de Umbanda do município e converter os dirigentes dos centros espíritas da região. De ontem para hoje, tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí que o tempo da bagunça espiritual acabou, disse ele. A igreja está na rua, a igreja está de pé, continuou. O discurso de ódio foi transmitido pelo portal oficial da prefeitura. O prefeito da cidade, Marcelo Delaroli, do PL, também estava no palco, acompanhado de outras autoridades locais. Diego Moreira, um dos religiosos que esteve na delegacia para prestar queixas, disse: "Nós que somos das religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, sofremos mais uma vez intolerância e dessa vez patrocinada com dinheiro público e transmitido pelo portal oficial. Temos que exercer o nosso direito de praticar a nossa religião da mesma forma que as outras são praticadas. Esse evento foi aberto por shows evangélicos, um show de intolerância religiosa." O pastor Silas Malafaia defende o pastor Felipe Valadão, dizendo que o local de culto é um local inviolável. A indignação do Felipe Valadão qual foi? O lugar do culto é inviolável, artigo 5º, inciso 6. Tem até a proteção aos lugares do culto. Religiões afros colocaram um despacho na frente do palco. Isso é intolerância religiosa. O que o Felipe Valadão fez foi uma reação da sua indignação.
Pastor Anderson Silva discorda dos pastores Felipe Valadão e Silas Malafaia e diz que ambos estão errados e acrescenta: o Estado é laico. Nessa situação do Felipe Valadão, eu discordo do pastor Silas Malafaia e creio absolutamente que o Felipe Valadão está totalmente errado em atacar num evento público, financiado com verba pública, outras religiões. O pastor Silas Malafaia fez uso do artigo 5º da Constituição, inciso 6º, que o lugar de culto ele é inviolável. Isso é fato. Mas vamos aos fatos. Eu quero reiterar mais uma vez aqui que quase sempre eu estou na mesma página do pastor Silas, tenho meu respeito, minha admiração, e concernente à pauta moral contra as esquerdas, em favor da família tradicional, a gente está sintonizado. Porém, em avaliações assimétricas como essa de hoje, eu devo minha discordância, minha resistência e aqui a minha reflexão para fazer com que o povo de Deus amadureça e tenha um olhar mais criterioso sobre situações semelhantes. Posturas como a do Felipe Valadão revelam um despreparo pastoral generalizado por causa do evangelicalismo, né? Pastores sem teologia, sem conhecimento de teologia pública, cosmovisão bíblica e até mesmo a laicidade do Estado, ok? O Estado é laico, ele não pode ser coautor, financiador e nem parceiro de liturgia. A única possibilidade do Estado contemplar um vínculo com a religião, seja ela qual for, é na educação e na ação social não proselitista. Mas o Estado, ele é vedado pela Constituição em ser parceiro e financiador de culto e liturgia. Ao mesmo tempo que o local de culto é inviolável, o Estado é vedado de financiar a liturgia de qualquer religião. Vamos aos fatos e o porquê de minha discordância e porque eu estou aqui trazendo maturidade bíblica teológica, consequentemente comportamental a vocês, ao povo de Deus e à Igreja do Senhor. Disse que o pastor Silas fez uso do artigo 5º da Constituição, dizendo que o local de culto é inviolável, mas não era uma igreja, nem evangélica, nem católica, nem um local privado. É um espaço público comemorando 189 anos da cidade de Itaboraí, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, onde teve dias de festividades financiados pela prefeitura, com verba pública, e um desses momentos teve bandas evangélicas, bandas gospel e pastores se apresentando. Então não era um local de culto, é o primeiro ponto. O culto não foi violado, porque não é um lugar de culto, é uma celebração pública, com verba pública, num local público onde deveria ser celebrado a laicidade. Se pode evangélicos, pode todas as religiões. Se não pode todas as religiões, não pode o evangélico contemplar isso. O segundo ponto é que a prefeitura realiza esse evento com verba pública. Verba pública é imposto pago. E o imposto é pago por evangélicos, católicos, muçulmanos, espíritas, ateus, héteros, gays, todos. Ok? Então, se todos não vão ser contemplados pela prefeitura, entra-se laicidade do Estado, gente. Claro, para todos os teólogos na história do cristianismo e até os reformadores lutaram por esse fundamento. O Estado ele não é financiador de liturgia. Quando isso aconteceu, barbaridades ao longo da história aconteceu. E o terceiro ponto, mais importante, como eu já pincelei aqui, André Valadão não vai como pastor, ele é pastor local, mas também é artista gospel. Ele vai como artista, portanto, ele não tem o direito constitucional de, num lugar público, financiado com verba pública, ofender e hostilizar outras religiões. Que ele discorde das outras religiões no seu espaço de culto. O lugar público não é espaço de culto. O lugar público não é espaço de liturgia. Que ele vá lá e dê uma palavra
positivista, que ele vá lá e cante, que ele é cantor também, mas ele não pode, num lugar público financiado com verba pública, fazer culto, ok? Isso é um ponto extremamente importante. O prefeito foi procurado por jornais e não quis se pronunciar sobre o cachê do Felipe Valadão. Eu não digo que tem erros aí, mas a gente teve um encontro da nossa unidade pastoral aqui em Brasília semana passada. O pastor que nos recebeu de uma Assembleia de Deus disse que a banda da igreja tocou num evento público e o político prometeu um cachê de 2.000. No dia de receber e assinar o contrato era outro valor, tipo 5.000, 10.000, e o pastor não quis assinar, dizendo, não, eu recebi 2.000. Então, assim, ó, todo pastor gospel metido com prefeitura, contrato, sabe, essas coisas aí, eles não são crianças, eles sabem que a maioria dos políticos não são honestos com a verba pública. E o pastor dá de banda, mas isso não é santidade, prestaremos contas diante do Senhor. Assinar um contrato que você recebe X, mas o político prometeu Y, e aquele restante do montante vai ser desviado dos cofres públicos. Então, por exemplo, por que o prefeito não quer falar sobre o cachê do pastor artista? Então, assim, ó, que se mostre o contrato, quanto foi assinado, que se mostre o extrato, quanto foi que entrou na conta do pastor artista. E como eu disse, pode estar tudo bem, como pode não estar, e o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é apenas o Felipe Valadão incitando ódio contra as outras religiões e cometendo intolerância religiosa. Às vezes o problema é muito mais na base, o buraco é muito mais embaixo, né? O pastor Silas disse que essa postura do Felipe Valadão foi reagente. Um dia antes da apresentação gospel, no evento público financiado com dinheiro público, colocaram 4 despachos de macumba perto do palco. E no dia da apresentação, Felipe Valadão fez seu espetáculo gospel, né, para agradar crente, gritou, rodou como um bom pentecostal, do tipo assim, a igreja está na rua, a bagunça acabou, diga para esses endemoniados que a farra acabou, que os terreiros vão fechar e tal, e por aí vai. Vamos supor que é o oposto. São bandas candomblecistas, atabaques da macumba que vão se apresentar no evento público. A igreja já daria um salto, porque só ela quer espaço. A gente não está falando de religião, a gente não está falando se está certo ou errado, a gente está falando do Estado, a gente está falando do Estado democrático de direito, a gente está falando sobre todos os cidadãos pagadores de impostos, ok? Se entra discussão teológica e espiritual aqui, é um outro assunto. Vamos dizer que é o contrário, são essas bandas candomblecistas, umbandistas que vão se apresentar lá. Aí, um dia antes, vai um grupo de evangélico orar, repreender as forças do mal, os demônios e por aí vai. Aí os candomblecistas bradam do evento. Olha, vocês vão ver, as igrejas vão fechar, cristãos malditos. Olha aí, a macumba está na rua, o candomblecismo está aqui, vocês vão ver. Assim, ó, o pastor Silas colocou nesse vídeo que a esquerda não é dada ao diálogo. O que é que a gente está fazendo aqui? Dialogar. A gente está dialogando. Somos discordantes, ok? Das outras religiões. Porém, a gente não está falando da nossa liturgia, da nossa fé, que é porta dentro. A gente está falando do Estado, gente. A gente está falando que Felipe Valadão recebeu dinheiro público para cometer intolerância religiosa. Se os pastores reconhecerem que aquilo que estava acontecendo num palco montado pela prefeitura com verba pública é um culto e o culto foi violado, ao ser culto, esse mesmo evento viola outro artigo da Constituição. Aí a gente não vai poder usar o 5º, inciso 6º, porque o artigo 19 da Constituição diz o seguinte: é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, ser parceiros deles na execução, embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, se é culto o que aconteceu, o artigo 5º, que diz que o culto é inviolável, se for usado esse argumento, ele já quebra o artigo 19º, o artigo 19 da Constituição. Então, gente, não podemos cometer esse tipo de infantilidade, ok? O que foi cometido ali foi incitação, ódio a outras religiões, porque aquela discordância não foi feita em espaço de culto evangélico e católico privado. Foi feito num palco, financiado com dinheiro público, pago por todo cidadão, quer concorde com a fé cristã, quer discorde. E se aquilo que aconteceu lá não contempla todos, é antidemocrático, não é ético, não é são, não é sóbrio. O Estado, ele é laico, ele não é ateu, mas ele é laico, ok? Imagina se todas as religiões usassem o Estado para estabelecer suas prerrogativas religiosas. Olha que a gente teria uma guerra santa. Então a igreja fica nessa imposição de querer se estabelecer publicamente. Diante disso, é possível perceber que o pastor Anderson Silva concorda que houve intolerância religiosa por parte do pastor Felipe Valadão e abre um leque para que haja investigação com relação à verba pública. Será que houve desvio do dinheiro público? Será que houve corrupção? Pois é, meus irmãos, vamos ver até onde isso vai parar. E aí, me diga aqui nos comentários o que você acha dessa atitude do pastor Felipe Valadão e a posição dos pastores Silas Malafaia e Anderson Silva. Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado e que Deus te abençoe.